In the US, there are huge changes happening across all of California. The college system communicated that students can now take data science instead of Algebra 2. That's a huge change for students. So many students are going on the pathway of data science and statistics rather than lots of algebra and calculus, and colleges are valuing that pathway. We know that many college majors want students to have done data science and statistics, so it's a great course for students going into college. And in California in particular, I'm one of the authors of a new mathematics framework. We're highlighting data science through the grades, and we know that this is going to be a much more equitable pathway. We have many, it's not just California, a lot of states in the US are making this change. And I think in a few months, this map will be much more filled in, and this will be in many other countries. Bom, muita coisa tem sido dita sobre educação digital e inclusão digital. Eu não discordo do que se fala por aí, que é importante ter computadores nas escolas, levar de alguma forma a informática para a sala de aula, conectar as escolas à internet, tudo isso é fundamental e não tem dúvida. Mas eu tenho a impressão que a gente ainda não se deu conta do quão importante é essa presença dos computadores e de conceitos da era digital na sala de aula. Porque não é só aprender a usar o computador, não é só saber usar o Word e Excel, não é só se preparar para uma vaga de trabalho em que isso vai ser necessário. É uma questão de compreender o mundo como ele tem se posto para a gente ultimamente. De novo, a gente está num mundo em que a computação é onipresente, que há uma profusão de dados, e a gente quer extrair informação dos dados, gerar conhecimento verdadeiro, fidedigno, confiável, a partir desse emaranhado de coisas. Então, qual é o papel e por que é importante esse papel da educação digital? Em primeiro lugar, é o que eu já falei, o papel bem concreto de desenvolver habilidades ali que imediatamente vão ser úteis ou talvez sejam até necessárias para o mercado de trabalho atual. Mas é também um papel intelectualmente profundo. Não é só aprender a usar um aplicativo. É um papel de usar o computador para dar acesso a conceitos que talvez não sejam tão simples de entender, ou que não sejam tão óbvios. É usar o computador para dar a oportunidade do aluno lidar com aquela lógica da programação, que é uma lógica que tem tudo a ver com matemática, tem tudo a ver com a vida, tem a ver com escrever bem, raciocinar bem, saber encarar o mundo de uma forma analítica. É usar o computador também para que o aluno processe dados, visualize dados, faça visualizações de dados, entenda o que está por trás daqueles gráficos e tabelas que chegam ao jornal e consiga entender também as armadilhas grandes ou pequenas que existem nessas coisas. Então a gente precisa que o cidadão brasileiro do século XXI seja capaz de lidar com essa inundação de informação ao nosso redor, essa inundação de dados, de uma forma crítica, de uma forma que faça justiça aos fenômenos sendo estudados, que são cada vez mais complicados. Para dar conta disso tudo, a gente precisa de um pacto em vários níveis. O primeiro e mais básico é computadores chegarem às escolas. E a gente sabe que até isso é difícil. Mas mesmo que a gente tivesse computadores em todas as escolas, e no certo sentido a gente tem computador no momento que tem smartphone, que já é uma coisa mais difundida, já tem muita coisa que dá para fazer com um celular. Ao mesmo tempo que a gente tem isso, que é o básico, a gente precisa ir muito além. De novo, a gente não pode parar e falar de inclusão digital ou de educação digital como se fosse só aprender a usar aplicativo. A gente tem que explorar o potencial intelectual dessas coisas. Porque para lidar com o mundo contemporâneo é disso que os nossos alunos precisam, é disso que os nossos cidadãos precisam. Então, a educação digital é importante porque ela permite ao aluno galgar vários degraus intelectuais. Permite ao aluno entender a lógica da programação, entender a geometria da computação gráfica e dos joguinhos que ele joga. Permite ao aluno processar dados, permite ao aluno entender como se faz isso, permite ao aluno avaliar se aquela informação que está sendo apresentada a ele faz sentido ou não. Enfim, é uma série de coisas que são cada vez mais presentes na nossa vida social e também no mercado de trabalho. Inclusão digital, então, é fruto de uma preocupação com a empregabilidade dos nossos alunos, com certeza, mas talvez de forma ainda mais fundamental. Ela é fruto e se impõe porque é fundamental para a cidadania no século XXI.
Bom, e aí, Carla, né, depois dessas falas, o que é preciso fazer para investir na educação digital? Pois bem, né, pensando em educação digital, né, eu acho que a gente primeiro tem que refletir sobre toda uma sociedade, né, que foi codificada originalmente para beneficiar alguns privilegiados. Nesse caso, privilegiados, né, que têm acesso a computadores. Então, como levar, né, a tecnologia digital, a inclusão digital, para também comunidades, escolas que não têm acesso inicialmente a essas tecnologias? É através da exploração, da percepção de conceitos, da exploração gráfica de dados, né, na troca de experiências que eles trazem. Há uma riqueza muito grande, né, de experiências, o uso de criatividade proveniente das várias adversidades que esses estudantes, que as comunidades, né, têm que enfrentar. Então, eu realmente acredito que a construção hoje de, né, ferramentas que possam apoiar esses estudantes, a percepção dessa nova área, né, dentro, estudantes e professores em sala de aula, como livros digitais ou, né, ferramentas para exploração gráfica de dados, onde ele pode acessar utilizando o próprio celular inicialmente, eu acho que permite essa inclusão imediata de um público ainda mais carente, né, com vista a expandir, é claro, a inclusão onde se usa computadores, onde se usa computadores e programas conectados, né, para explorar todas as experiências que eles têm. Então, Carla, essa sua fala sua é super importante, né? Porque é justamente isso. Enquanto os computadores não chegam, não podemos dar aula para as crianças e você traz uma opção muito importante, muito válida, de que é como essas crianças conseguem, com o celular ou com acesso à internet, acessar esse mundo digital para não continuarem sendo excluídos dessa possibilidade de inserção dentro dessa economia atual, né? E sua fala é sempre muito inspiradora, Carla, seu trabalho, sua experiência com esses jovens, eu vejo o brilho nos olhos, vejo o brilho nos olhos dessas crianças, e eu gostaria que o Brasil todo se inspirasse com esse exemplo de ser como esse projeto de matemática, que permeando todas as áreas, como ciência de dados, pode transformar essas comunidades. Você gostaria de deixar, assim, gostaria que você desse umas últimas palavras aqui para todo o nosso público, dos participantes. Que mensagem que você gostaria de deixar? Uma mensagem, na verdade, eu gostaria, né, de dar boas-vindas, né, a todos que desejam contribuir, né, a iniciativas pequenas e ainda não conhecidas, não exploradas, não reconhecidas e cujas experiências ainda não foram trocadas, mas que é possível fazer essas conexões, né? Onde as trocas, como que a gente está fazendo aqui, com experiências dentro do Brasil e fora do Brasil. Então, convidar todos, né, jovens estudantes que têm interesse na área de ciência, que têm interesse na área de matemática, eles busquem essas iniciativas dentro da sua comunidade, dentro da escola, dentro da cidade, instituições de ensino, de pesquisa, instituições que desejem apoiar, né, a educação de alguma forma, que busquem essas formas, porque a construção dessa mudança, né, de uma mudança da sociedade, como eu disse, para um mundo que a gente ainda não conhece, ela só pode acontecer se todos os indivíduos, se a gente tiver uma diversidade de indivíduos trabalhando juntos, né, divergindo e também convergindo, né, para vários caminhos. Muito obrigada, Carla, por essa participação hoje, enriquecendo tanto, né, o nosso conhecimento da prática de sala de aula, que é o que realmente muda esse Brasil um a um, uma estrelinha de cada vez, né?